Diante da necessidade de o empregado fazer horas extras, o empregador tem duas opções: pagar o adicional de hora extra, que é de no mínimo 50%, o que quer dizer que pode haver regra específica determinando o pagamento de adicional maior para determinada categoria de empregado, ou o empregador pode fazer a compensação dessas horas extras, o que significa conceder folga ou reduzir a jornada em outro dia para compensar as horas trabalhadas a mais. A adoção do sistema de pagamento de horas extras ou de compensação deve levar em conta as atividades exercidas pela empresa e os colaboradores, os funcionários. Há empresas que têm uma demanda linear durante todo o ano. Por outro lado, há aquelas que têm um aumento de demanda em determinadas épocas, como por exemplo no Natal. Em relação aos colaboradores, é importante atentar-se que o trabalho excessivo gera desgaste físico e emocional, o que prejudica muito o empregado e também a empresa, pois não haverá o rendimento esperado. Também, por outro lado, muitas vezes mais do que folgas, o empregado precisa receber as horas trabalhadas a mais. É possível chegar a um consenso em que tanto a empresa quanto os empregados fiquem satisfeitos, tenham atendidas as suas necessidades. Um ponto importante é que não é necessário escolher entre o sistema de pagamento de horas ou de compensação. Não é um ou outro. Podem ser adotados os dois regimes dentro da empresa. E aí será necessário estudar quando utilizar um ou outro. Uma boa estratégia, um bom estudo sobre a adoção desses sistemas poderá reduzir muito custos da empresa e será possível verificar a real necessidade da contratação de novos funcionários. A seguir, eu vou falar sobre as possíveis formas de se fazer a compensação de horas extras. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, prevê 3 formas de se fazer a compensação de horas. Cada uma dessas formas tem requisitos próprios que devem ser observados sob pena de grave ônus para o empregador, sobre o qual eu falarei mais adiante. Uma primeira forma de se fazer a compensação é através do banco de horas. Nesse caso, deverá haver previsão em instrumento coletivo, que são acordos feitos entre sindicatos, que representa de um lado empregado, de outro lado empregador, ou entre sindicato, que represente o empregado, e a própria empresa. Além disso, as horas devem ser todas compensadas no período máximo de 1 ano. Uma segunda forma é a compensação semestral de horas. Nesse caso, não há necessidade de previsão em instrumento coletivo, mas deverá haver um acordo escrito entre empregado e empregador e as horas têm que ser necessariamente compensadas no período máximo de 6 meses. Por fim, há também a possibilidade de se fazer a compensação mensal de horas. Nesse caso, não é necessário nem instrumento coletivo e nem acordo escrito. Poderá ser feito mediante um acordo verbal entre empregado e empregador, mas recomenda-se que seja escrito. E a compensação das horas deverá ocorrer no período máximo de 1 mês. A não observância dos requisitos próprios de cada forma de compensar as horas enseja no pagamento do adicional de hora extra de no mínimo 50% relativo àquelas horas para o empregador. O empregador deverá pagar ao empregado.
No regime de tempo parcial, o empregado trabalha em uma jornada semanal máxima de 30 horas e aí sem a possibilidade de fazer horas extras, ou em uma jornada semanal máxima de 26 horas, com a possibilidade de fazer até 6 horas extras. Nesse caso, para a compensação dessas horas extras, será necessário que haja um acordo escrito ou verbal entre o empregado e o empregador, e as horas necessariamente deverão ser compensadas na semana posterior.